Estamos com o Gustavo Salvador, diretor de desenvolvimento de negócios da Implaysoft. Quais são as novidades e com que objetivos vocês estão participando do B-Sigma 2025, Gustavo? Muito legal, obrigado por estar conversando comigo de novo. Eu acho que é uma ótima oportunidade da gente aproveitar o B-Sigma, que é muito impactante para o mercado brasileiro, e trazer as novidades, né, tudo aquilo que a gente conseguiu concretar na construção da Implaysoft. A gente gastou muito tempo construindo um software que fosse pensado para mercados regulados. Então, a gente conseguiu se adaptar com muita facilidade a tudo que vem acontecendo. Recentemente, a gente teve algumas mudanças ali em relação à propaganda, em relação ao controle de menores, por exemplo, na plataforma. E a gente já estava preparado para isso, já fazia sentido, já é uma prática comumente usada em países regulados. E aí a gente tem sentido isso com muita frequência. Quando vem uma determinação nova, porque o mercado está se adaptando, a gente ou consegue se adaptar muito rápido, porque a plataforma já foi pensada dessa forma, ou a gente já consegue estar preparado, porque a gente já pensou nisso como uma boa prática, uma coisa que era funcional e tal. Então a gente está aproveitando muito esse momento para poder continuar trazendo essas novidades na BIS. E como é que tem sido a demanda dos operadores por melhorias na plataforma? Eles ficam, entre aspas, inventando coisas que precisam. Como é que tem sido isso? E como vocês têm se adaptado a atender a essas exigências dos clientes? Apesar do Brasil ele não ter vivido um mercado black, a gente estava ali enquanto estava preparando a regulamentação, a verdade é que foi um mercado muito difícil para os operadores. A galera precisou aprender muito mais, fazer como se fosse uma faculdade muito condensada. Então isso deixou os operadores brasileiros numa posição muito tecnicamente confortável, no sentido de habilidade mesmo. Eles conseguiram se desenvolver de uma forma que em outros lugares do mundo isso não aconteceu. Então a gente tem ótimos profissionais que conseguiram trazer e agregar muito para a plataforma. O código da Implaysoft ele foi desenvolvido todo na Europa, então a gente tem um time brasileiro, tem um time europeu, a gente tem uma tecnologia que já é mais comum lá fora, né, porque a BET ela já é regulada na maioria dos países europeus há muitos anos, mas o código ele é relativamente novo, justamente pensado no Brasil. Então, apesar da companhia ser de fora, a gente está trazendo uma relevância muito grande nesse sentido. A gente trouxe para o Brasil essas novidades e a gente conseguiu somar com a experiência dos operadores. Então, quando a gente pega tudo que eles aprenderam no mercado black, no sentido de tração de jogadores, de retenção, de crescimento, de growth, e soma com essa sustentabilidade de tecnologia, com esse sistema mais robusto, com essa tecnologia mais funcional, mais escalável, a coisa tem sido muito satisfatória. Que a gente está vendo que os resultados estão cada vez mais positivos. Então é como se a gente entregasse uma ferramenta de alta potência para alguém que se tornou uma alta potência na operação. E aí as duas coisas estão congruindo de uma maneira muito interessante, assim. A gente está vendo que os resultados estão sendo cada vez mais exponenciais, principalmente quando a gente pega um operador que às vezes estava um pouco deficitário em questão de tecnologia, mas ele conseguiu aprender a sobreviver no mercado black, a necessidade, o momento, e aí ele vem para o mercado regulado, ele pega uma tecnologia de ponta e ele consegue entregar alguma coisa muito mais relevante, muito mais significativa, digamos assim. Então, a gente vê números muito positivos em relação à atração, em retenção e etc. A gente tem casos aqui da gente ter dobrado a taxa de atração do cara. O CTR dele chegou a ser o dobro do que ele tinha na operação antiga. E aí isso é muito bom. O que é interessante também, porque é um outro impacto do mercado regulado. Muita gente estava com medo desse mercado, só vinha atrelado a mais impostos, por exemplo. E não é o que a gente está vendo. A gente está vendo que no mercado regulado, com a possibilidade de você fazer campanhas muito mais white, e a gente ter uma coisa muito mais regulada, o LTV está mudando consideravelmente. Então, se a gente estava no mercado black, que o LTV era de 2 meses, que a gente tinha de retenção, né? O jogador ele ficava 1 mês, 2 meses na plataforma no máximo, e ele já era impactado por outra operação, ou ele saía numa impressão muito negativa, aqui a gente está colhendo todos os benefícios de um RTP saudável, de uma operação funcional, e aí a gente consegue ter um LTV de verdade. Então, quando a gente pega a média do LTV, ele tem só aumentado. A gente vê que desde que a regulamentação aconteceu, a base, de maneira geral, continua muito ativa. Então, a gente, desde que converte, ela continua indo. Não tem tempo suficiente ainda para a gente poder falar que um LTV de 1 ano, de 6 meses, porque a regulamentação é nova, mas o que a gente consegue ver em comparação com os números é uma diferença muito substancial. A diferença é muito considerável hoje em dia. Então o LTV está cada vez maior, o jogador fica mais com a gente, ele gasta mais, ele se sente mais satisfeito. Então a gente consegue ver as ferramentas de retenção, engajamento, torneio, pontuação, clube de benefícios, todas sendo muito mais funcional do que era antigamente. O que faz muito sentido pelo que está acontecendo agora. E o quanto a parceria entre provedores de plataforma, operadores, provedores de soluções de pagamento tem sido importante para consolidar o segmento de iGaming no Brasil? Isso é interessante. Antes da regulamentação, a gente brincava muito que era como se fosse uma commodity. Você
lidava muito com a diferença entre produto, não faz diferença qual meio de pagamento você usava, qual plataforma que você usava, porque era muito marketing. Então, grandes operações que tinham grandes influenciadores atrelados, acabava tendo um resultado muito positivo e a gente não tinha um número de comparação. Como, de maneira geral, o LTV era muito baixo, o valor que o jogador trazia de maneira agregada não era tão relevante por jogador, a gente não tinha tanto essa comparação. Então, a gente não conseguia olhar uma coisa além do marketing, além da atração, além da conversão. Agora, no mercado regulado, que a gente começa a ver que essa sensibilidade ela está muito atenuada, ou seja, o pouco que eu faço em tecnologia resulta numa coisa muito positiva para a operação, a gente está vendo que isso está cada vez mais funcional. Então, o banco que eu uso faz uma diferença muito grande, porque o tempo de resposta do usuário ele é funcional. A plataforma que eu uso de CRM, por exemplo, ela é muito funcional nesse sentido também. A maneira com que eu faço a minha conversão, minha primeira conversão ali todo o processo, a jornada do cliente de entrada também tem sido muito relevante para a retenção do jogador como um todo e principalmente a plataforma que eu uso. A plataforma que eu uso está sendo muito impactante nesse sentido, ou seja, eu atuo diretamente não só na atração, tendo números positivos igual eu mencionei, mas principalmente na retenção, que é o maior diferencial. A gente brinca muito, né, que Bet ela nunca foi um varejo. Não é como se eu estivesse vendendo uma farinha e o meu lucro é a diferença entre o que foi vendido e o meu custo de produção. Bet é a retenção. Ele tem que ter uma experiência positiva, ele tem que ter um programa de fidelidade muito bom, em que ele vai se reter na plataforma por muito tempo, e aí sim vai fazer sentido. Eu vou ver uma coisa acontecendo, eu vou usar o RTP ao meu favor, o jogador ele vai ganhar, depois ele vai continuar jogando, ele vai tendo as experiências positivas e ele vai devolvendo, digamos assim, esse dinheiro para a plataforma. Ou seja, ele vai transformando a relação numa coisa sustentável. Então, a operação não precisa se pagar nos primeiros 15 dias, igual era o desespero do mercado antigo. Agora, quando a gente junta todas as ferramentas e a gente consegue fazer com uma operação, ela possa se pagar no segundo mês, ela possa se pagar no terceiro mês. Mas aí ela vira uma coisa muito mais sustentável, e aí quando eu vejo o bolo crescendo, ele cresce de uma maneira escalável. Então, 1.000 jogadores do mercado regulado é completamente diferente de 1.000 jogadores do mercado não regulado. E a gente vê isso em números e vê isso na parte financeira também. E falando em ferramentas, como a inteligência artificial, por exemplo, que é uma ferramenta que está aí à disposição do mundo hoje, tem impactado positivamente, tanto na relação entre provedor de plataforma com o operador, e como isso beneficia também o usuário final, o apostador. Legal, legal. Acho que a IA ela vem para agregar em muitos pontos. Assim. A gente tem uma discussão muito grande em outros aspectos da IA, mas diretamente olhando para o nosso cenário, ela agrega em vários elementos que são fundamentais hoje. Então, por exemplo, quando eu levo em consideração a relação com o jogador, a minha plataforma já oferece um serviço de IA para atendimento. A gente sabe que a regulamentação ela exige o suporte atenuado, 24 horas e etc. Então a gente consegue criar uma estrutura não de substituir o ser humano, mas uma estrutura muito inteligente de atendimento rápido. Então eu consigo ter um N1, por exemplo, via IA, depois eu tenho um N2 com o suporte e um N3 via desenvolvimento. Então se o cara tem um problema mais rápido, ele precisa de uma resposta, uma IA humanizada pode ajudar ele rápido. Se o problema dele é mais complexo, eu faço uma transferência de atendimento rápida, que aqui o diferencial é a gente continuar tendo o mesmo fluxo, e aí eu passo isso para o N2, ele vai ter o suporte. E depois eu posso passar isso para um desenvolvimento, se for alguma coisa que precisa na plataforma, alguma coisa mais sensível, alguma coisa assim. Mas a gente consegue filtrar o ticket, a gente deixa tudo mais funcional, a experiência do usuário melhora e a coisa funciona melhor. E quando eu olho para o lado do operador é a mesma coisa. Eu vou ter N funcionalidades via IA que eu consigo fazer com mais facilidade. Então, por exemplo, se a gente levar em consideração gigantes do mercado como uma Netflix, a gente brinca de teste AB o tempo todo. Ou seja, a Netflix que eu vejo é completamente diferente da Netflix que você vê, porque ele leva em consideração o meu gosto pessoal e ele muda os filmes na exibição, assim como ele muda todas as thumbnails. Ou seja, tudo que você está vendo, mesmo os mesmos filmes, eles apresentam capas diferentes. Porque se você gosta de terror, por exemplo, ele vai aparecer uma série que pode ser terror com ação, ele vai mostrar mais os elementos de terror. A mesma coisa para o meu lado. Então, quando a gente leva em consideração IA na nossa plataforma, a gente está falando disso, de customização de front-end para o usuário poder estar mais próximo do que é interessante para ele. Então, os jogos que ele tem mais o costume de jogar, jogos que fazem mais o estilo dele, são reordenados de uma maneira quase automática para poder trazer isso para o usuário e ele poder ter essa experiência. E por último, a gente tem toda a parte do back-office. Então, na parte operacional, a IA me ajuda em um tanto de elemento também. Uma vez que eu uso serviços com gigantes da tecnologia, como uma Amazon, por exemplo, eu consigo ter uma inteligência de dados muito alta. Eu consigo fazer campanhas mais inteligentes de retenção, eu consigo fazer engajamentos mais interessantes quando eu levo em consideração o bônus, e eu consigo conectar isso tudo num back-office mais inteligente. Então, eu consigo trazer dados de retenção, por exemplo, que normalmente eu não conseguia trazer. Eu consigo pegar um jogador e ver como é que é o comportamento dele nos próximos dias,
dias, nas próximas semanas, e eu consigo ver quantos % da minha base que converteu hoje, por exemplo, está tendo de engajamento nos próximos dias e como que a diferença de front-end está impactando a minha base, por exemplo, a diferença de campanha está influenciando nisso. Então a gente usa todas as ferramentas ao nosso favor, não para substituir o ser humano, mas para impulsionar um bom trabalho. Assim. Bom, você falou um pouco desses primeiros 3 meses de mercado regulado e o quanto os operadores foram beneficiados com a plataforma InPlaySoft. Agora, em relação a isso, qual é a resposta que você vai dar para aqueles que ainda não são clientes InPlaySoft para os próximos meses e quais são os planos para conquistar ao longo do ano mais fatia de mercado? Legal. Eu acho que agora, querendo ou não, a gente precisa levar em consideração elementos mais profundos do que só o marketing. Se eu levar em consideração só o marketing, só a conversão, eu vou continuar naquela briga que não era saudável no mercado não regulado. Ou seja, eu vou ficar continuando vendendo a minha farinha e tentando pegar a diferença entre o que eu vendi versus o que eu paguei. Bet não é isso. Bet, ela permite que você jogue online e aí você tenha um alto RTP. É diferente de uma jogabilidade como uma loteria, por exemplo, que poucas pessoas ganham prêmios muito altos. Bet, ela distribui o prêmio a muita gente. A maioria dos jogos vão ter entre 97%, 96%, 95% de retorno ao jogador. Ou seja, quando eu jogo, a maioria do dinheiro apostado ele volta para o jogador. Essa é a vantagem. A sensação de ganho, ver as experiências positivas e ver isso é o que faz diferença, somado a uma tecnologia que faz a diferença. Então, quando a gente leva em consideração a escolha do provedor de plataforma, ele é extremamente importante. Eu não posso contar só com o provedor de jogo, porque ele é comum para todas as plataformas, e eu não posso contar só com a qualidade da minha conversão no marketing. Porque se eu continuar nessa briga, vai ficando cada vez mais complicado, mais competitivo e mais caro o lead. Então, isso é um ponto muito fundamental. O preço do lead ele é proporcional ao quanto que ele me traz de retorno. Então, se o lead ele não me trouxer o retorno no primeiro mês, ele fica complicado. Quando eu penso em retenção, eu diluo isso para vários meses. Então, escolher um provedor de plataforma agora é fundamental. É claro, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu escolhi estar aqui pela qualidade da tecnologia, mas hoje isso é muito fundamental. Eu preciso saber qual que é o tempo de sustentabilidade da plataforma, quanto tempo que ela fica no ar, quanto tempo que ela fica fora do ar, porque a experiência negativa de milhares de jogadores ao mesmo tempo é um problema. Eu preciso ter alguma plataforma que seja escalável. Não adianta eu ter um sucesso de marketing, de repente a plataforma ela para de funcionar, porque começa a ter usuários demais. Eu vou ter picos de movimentação, isso vai influenciar o jogador. E esses testes, eles são testes complexos. Não adianta eu abrir o computador uma hora, ver se meu site está abrindo, está tudo certo. O problema é teste de pico, quando tiver muita gente conectada ao mesmo tempo, quando eu tiver horários específicos, como está acontecendo, campeonatos específicos, jogos específicos no Sportsbook, por exemplo. Tudo isso, que são testes de estresse na plataforma, são fundamentais na escolha da plataforma. Então eu preciso ter uma coisa que seja, e aí eu puxo muito de novo a sardinha para o meu lado, porque a gente tem isso, eu preciso ter uma coisa que seja sustentável e bem construída o suficiente, mas que não seja um legado de 20, 30 anos atrás, que eu não consigo fazer nenhuma melhoria, porque o código já ele é complexo demais e eu não consigo simplesmente trazer um update. Então, por exemplo, a minha plataforma, a gente faz deploy toda segunda-feira. Toda segunda-feira a gente tem novidade no mercado. Toda segunda-feira a gente está lançando alguma coisa nova, alguma coisa que os operadores querem, alguma coisa que a gente viu que é um diferencial, que vai fazer diferença. Porque eu consigo fazer qualquer adaptação e update na minha plataforma de um jeito positivo, sem ter que fazer uma grande movimentação complexa. E não impacta no operador? De jeito nenhum. A gente faz todo o processo comum de uma empresa de tecnologia sustentável. Então, exatamente, eu jogo tudo para o ambiente de teste, eu faço todos os testes, eu estresso esses testes todos, depois eu subo para a produção. A gente tem um dia específico na semana para poder acontecer isso. Todos os operadores que estão com a gente estão alinhados em relação a isso. Então, depois dos testes todos, quando acontece o deploy, a gente sabe que a coisa está funcionando. A gente já passou para os testes, mas ainda assim, se a gente identificar alguma coisa, a gente consegue voltar a versão rapidamente e a gente consegue acompanhar isso tudo. Então, isso traz uma flexibilidade muito grande de trazer melhorias o tempo todo que estão sendo diferentes, estão funcionais, que o operador acha que vai ser uma soma, que vai agregar muita coisa, ou que a gente consegue perceber que funciona também. Então eu sei que uma estratégia nova na África está funcionando, eu consigo implantar na minha plataforma em 2, 3 dias, ela vai estar rodando em muito pouco tempo, entendeu? E isso eu acho que faz uma diferença muito grande. Eu acho que é isso, eu acho que é ter uma plataforma que traga escala sustentável, para você poder trazer os usuários e principalmente reter, porque a experiência negativa ela leva muito embora, mas agora a gente está levando em consideração também que trazer o excesso de experiência positiva é diferencial também. Aí está o depoimento do Gustavo falando aí que o plano da InPlaySoft não é fazer isso ou aquilo, é desenvolver constantemente a sua plataforma. Gustavo, muito obrigado, sucesso no mercado regulado brasileiro. Vamos embora, obrigado por essa entrevista mais uma vez.